o Chega fez a sua avaliação final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mesmo sabendo que o relatório será apenas votado na segunda semana de julho e apresentado, há conclusões que eram importantes retirar ao fim de meses de trabalho nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Consequências políticas e trabalho técnico e jurídico que era preciso relevar. É evidente que hoje todos percebemos que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito foram muito para além daquilo que era o seu objeto inicial. Aquilo que era a tutela política de gestão da TAP tornou-se também a análise ao comportamento do Governo na relação com a gestão da TAP. E foi aí que percebemos os maiores escândalos que a companhia teria e os maiores escândalos que o Governo teria dado base na gestão da companhia. Percebemos que a indemnização de Alexandre Reis não foi única e, mesmo sendo milionária, houve outras de valor superior. Percebemos que Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, respectivamente o Ministro e Secretário de Estado, sabiam da mentira que estava a ser dada à CMVM e mesmo assim insistiram nela. Uns chamaram-lhe uma forma convencional de comunicar, outros uma forma menos convencional. Pedro Nuno Santos disse que não estava convencido que era uma mentira, mas uma forma jurídica de se referir. Percebemos que o Governo mentiu quando disse não saber da indemnização de Alexandre Reis e percebemos que o Ministério das Infraestruturas mentiu, nomeadamente burlando os portugueses com um pedido de esclarecimento à TAP quando tinha todos os esclarecimentos sobre essa matéria. Uma parte do país entendeu que Pedro Nuno Santos saiu bem da Comissão Parlamentar de Inquérito. A parte do país que sonha ver Pedro Nuno Santos à frente do PS ou gosta do momento próprio da política que é as quedas e as suas recuperações. Só que isto não é uma peça de teatro. Pedro Nuno Santos mentiu em nome de Portugal e mentiu em nome do governo português. Não soube responder por que razão não respondeu ao e-mail de Alexandre Reis para sair a custo zero e acabámos de pagar uma indemnização milionária. Não soube responder à razão pela qual viu um comunicado da CMVM que sabia que era falso, porque se referia à renúncia por livre vontade de Alexandre Reis, e mesmo assim nada disse, e deixou que um crime alegadamente se cometesse, estando hoje sob investigação do Ministério Público. Sabemos hoje que o afastamento de Alexandre Reis teve que ver com a CEO da TAP, que quis ter uma equipa coesa e uma equipa forte. Sabemos que o Governo procurou ajustar as duas coisas e, portanto, ao mesmo tempo que se satisfazia a ex-CEO da TAP dentro de uma equipa forte, tinha que arranjar um lugar para Alexandre Reis. E o lugar que encontrou foi na nave e depois como Secretário de Estado do Tesouro. Também aqui percebemos a teia de cumplicidades, a rede de interesses de favores em que vive o Governo, sempre com a TAP como pano de fundo. Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes dizem que as consequências já foram retiradas. Demitiram-se e não há consequência política maior que essa. Mas essa é apenas uma parte do problema. Outra parte do problema prende-se com as consequências que ainda não foram retiradas. Gonçalo Pires, administrador financeiro, foi unanimemente apontado como tendo falhado na comunicação com a outra parte da tutela, que são as finanças. À hora a que estamos, as finanças ainda não souberam retirar as devidas consequências deste episódio. Todos, no meio político, dizem hoje que houve uma falha grave, que foi não comunicar às finanças o valor desta indemnização e a retidão do comunicado que devia ser feito ao regulador financeiro. E até hoje as finanças recusam-se a retirar consequências desta falha. Esta falha tem um responsável, o administrador financeiro da TAP, nomeado pelo Governo, mais especificamente pelo Ministério das Finanças. O episódio do SIS e de Frederico Pinheiro deixam uma enorme mácula no Governo e na TAP, mas também no principal partido da oposição em número de deputados. Não só porque se percebeu claramente que o Governo mentia e insistia na mentira, como à medida que aprofundávamos o escrutínio, percebíamos que novas mentiras surgiam. Novos interlocutores apareciam, que não tinham sido comunicados de início, mas que de repente
apareciam no figurino, como o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Justiça, a Senhora Secretária-Geral do SIC. Todos procuraram escudar e salvar o Governo, mesmo quando sabiam que se mentia, mesmo quando sabiam que os portugueses precisavam saber a verdade num caso tão sensível e até ao dia em questão não foram capazes de revelar essa verdade. Outros, que mostraram bem a soldo de quem estavam ou de quem estão, apressaram-se a dizer que foi deles a iniciativa, mesmo sendo depois desmentidos por ministros que foram à mesma comissão de inquérito, dizer que foi o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro que sugeriu a articulação com o SIC. Até hoje, não sabemos a verdade. Num caso em que numa democracia madura era obrigatório sabermos a verdade. Depois chegou o dia da discussão da Comissão de Inquérito às próprias secretas. Chega, Iniciativa Liberal, propõem que, face à falta destes esclarecimentos do Governo, seja dado outro passo para se apurar a verdade. O PS refugia-se e esconde-se. Mas só se refugia e esconde porque o PSD lhe permitiu que se refugiasse e se escondesse. Porque o PSD permitiu que o Governo não fosse chamado à responsabilidade neste caso. O que ficará para a história deste episódio? Ficará o sentimento de impunidade do Governo e do Partido Socialista, que sabem que façam o que fizerem, o PSD nunca vai avançar com os instrumentos que tem que avançar. Que façam o que fizerem, o PSD nunca vai ter a coragem de dar o passo que era preciso, como o passo de criar uma comissão potestativa de inquérito à atuação das secretas. Não era sobre as secretas em si próprias. Não era sobre a operacionalidade e o valor destes homens e mulheres. Era sobre o uso abusivo e a ingerência abusiva do Governo nas secretas. Mais uma vez o PSD refugiou-se. Escondeu-se no momento final. Disse: estamos ao lado do Chega, mas não vamos criar uma comissão de inquérito. A velha tática de um lado do muro e do outro também. Que cedo ou tarde não dará resultados. E continua sempre a alimentar o Partido Socialista, como ainda se viu nas sondagens da semana passada. Enquanto os partidos não perceberem que têm de fazer a oposição a sério, exigir que sejam responsabilizados pelos seus atos, nada mudará em Portugal. E este cenário, este episódio, é bem revelador disso. Mas uma outra consequência tem que ser retirada desta comissão de inquérito. E prende-se com a ingerência política que o Governo sempre negou ter na TAP. Um Governo que se recusava a falar com o Sherman, mas que mantinha conversas diárias com a antiga CEO. Um Governo que se ingeria em assuntos pequenos, como mostra a correspondência que foi tornada pública, mas que entendia que não se devia meter em questões milionárias como as indenizações ou outras. Um Governo que entendia que as rotas eram de escolha da TAP e da sua decisão, mesmo que prejudicassem partes do território nacional, como o norte do país, mas que entendia depois que devia dar condições e vitais sobre a mudança do Conselho de Administração. Ficou claro também que, ao mesmo tempo que a informalidade reinava, em que se governava por WhatsApp e em que o Diogo Lacerda Machado era consultor sem o ser, só porque era amigo do Primeiro-Ministro, ficou bem demonstrado como é que o Partido Socialista gera uma das principais empresas públicas nacionais. De forma informal, de forma abandalhada e a trocar favores entre os seus amigos. Reparem, do dia 1 ao último dia, o Chega pediu qual era o título de Diogo Lacerda Machado para estar nas negociações da TAP. E nunca nenhum título foi dado. Estava informalmente, porque percebia da matéria. Estava informalmente porque era amigo do Primeiro-Ministro e porque António Costa queria ter alguém a controlar estas negociações. Se tivesse que caracterizar o estado de abandalhamento, degradação das instituições, este seria um bom exemplo. Os fundos Airbus, que acabaram a pagar 55 milhões a David Neilman, e que o ex-presidente da Par Pública garante que foi entregue toda a informação, passaram ao lado de todos os governantes que sucessivamente olharam para o dossiê, e inclusivamente do próprio Tribunal de Contas. Esta comissão de inquérito não deixa bem ao Governo, não deixa bem aos partidos, não deixa bem ao Tribunal de Contas, não deixa bem às instituições. Mostra como todos falhamos, mas sobretudo como as instituições que neste momento lideram falharam no escrutínio, no controle e na gestão do dinheiro público. Mas mostra como a cultura política portuguesa continua a ser a cultura da irresponsabilidade.
Nenhum assumiu que conhecia os fundos Airbus. Nenhum assumiu que conhecia a operação económica, financeira e comercial que levou ao pagamento de 55 milhões a David Neeleman. Mesmo que David Neeleman, o ex-presidente da República, todos digam que todos os membros do governo estavam a par, todos os membros do governo da tutela estavam a par do negócio. É esta cultura de irresponsabilidade que também sobressai desta comissão de inquérito. Finalmente, fica bem claro, não só que o negócio da VEM Brasil foi um desastre, ao contrário do que dizia Diogo Lacerda Machado, como o processo de nacionalização da TAP foi feito à pressa, sem critério e de forma pouco concertada. Foi feito sem rigor técnico e apenas por pressão política da geringonça que então se formava em 2015. Muitos dos responsáveis políticos do atual governo que passaram por esta comissão de inquérito acusaram a direita de ter feito uma privatização à pressa. O que ficou claro nesta comissão de inquérito é que o processo de nacionalização foi feito mais à pressa do que qualquer outro. A forma como foi negociada a companhia, a forma como foram feitas promessas a David Neeleman e outros, a forma como os fundos Airbus passaram para algum recanto escondido, a forma como se geriam os lugares e as indenizações, a forma como se escolhiam frotas automóveis e outros, mostram bem como a nacionalização da TAP decidida por António Costa foi um flop político e um desastre de proporções inimagináveis. Há consequências políticas que têm que ser retiradas desta comissão de inquérito. A mentira de João Galamba é tão evidente que não nos merece a pena perder muito tempo, não. João Galamba mentiu a esta comissão de inquérito. Gozou com a comissão de inquérito e com o Parlamento. Só motivos muito obscuros, pouco claros e compreensíveis à razão humana, podem neste momento manter João Galamba como ministro. Nesse aspecto, Marcelo Rebelo de Sousa tinha absoluta razão. Como se pode exigir responsabilidade aos ministros pelo que se passa nos seus ministérios, quando acontece o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas e João Galamba mantém-se como ministro? Quando João Galamba diz que falou com vários ministros que depois o desmentem. Quando João Galamba diz que assinou o SIS de uma determinada forma que depois é desmentido. Provavelmente João Galamba é um peso morto neste governo, mas é assim que António Costa o quer manter. Enquanto houver esse peso morto, não haverá outros, como Fernando Medina ou o próprio António Costa. E essa é uma estratégia que tem sido seguida desde sempre por António Costa. Com Constância Urbano de Sousa, com Eduardo Cabrita e agora, recentemente, com João Galamba. Cada peso morto vai dando uma nova vida ao governo e ao próprio António Costa. Mesmo para isso se vá perdendo a dignidade e as instituições se vão degradando de forma acelerada. Hoje os portugueses não compreendem como é que não há consequências políticas de maior. A permanência do administrador financeiro da TAP é um escândalo, a permanência de João Galamba é um escândalo, a recuperação da imagem de Pedro Nuno Santos é um escândalo. Todos mentiram e todos devem ser responsabilizados pelas mentiras que deram aos portugueses no âmbito da TAP. Todos mentiram e todos se procuraram proteger eles próprios e ao Primeiro-Ministro numa tentativa posterior de algum lugar ou de ficarem politicamente salvaguardados. É o grau zero das instituições e a falta de responsabilidade a rimar com impunidade de forma absolutamente gravosa. É por isso que o Chega apela a duas consequências imediatas e a uma consequência política de médio prazo. A consequência política imediata é fácil de perceber. João Galamba não pode continuar neste governo e o administrador financeiro na TAP, nomeado pela própria tutela, já há muito devia ter sido alterado e com regras claras de funcionamento. Não é concebível que um governo não saiba, na sua dimensão financeira, que indenizações paga a valores milionários. Não é suportável ter indenizações de 1 milhão de euros, de 1,5 milhão de euros, sem que as finanças saibam. Não é admissível vivermos num país em que, por causa de 1.000 euros, se executam e se penhoram contribuintes, mas se pagam 500 mil a ex-administradores que querem sair por sua vontade, para que possam pegar no dinheiro e ir para o governo uns meses depois. Mas não apenas nestas consequências imediatas deverá funcionar a Comissão de Inquérito à TAP. O governo precisa de uma remodelação.
E esta remodelação deve sair diretamente do coração das consequências políticas desta comissão de inquérito. João Galamba, evidentemente, não tem condições para continuar. Mas será que o secretário de Estado adjunto, Mendonça Mendes, tem condições de continuar? Depois de fugir reiteradamente aos jornalistas, depois de mentir ou de omitir deliberadamente ao Parlamento e ao país, tornando-se uma marioneta de António Costa na sua tentativa de proteger a sua responsabilidade? Será que o país continua a aguentar um Ministro das Finanças que diz nada saber destas indemnizações, mas ter nomeado para a sua Secretária de Estado do Tesouro alguém que tinha saído da TAP com uma indemnização milionária, que tinha ido trabalhar para outra instituição pública da mesma área e que acaba sob sua tutela no Governo? Fará sentido que Fernando Medina, enquanto Ministro das Finanças, nunca tenha querido saber do que se passava na TAP do ponto de vista financeiro? Das regras que eram aplicadas? Dos fundos Airbus? Do pagamento de indemnizações? Não faz sentido. E isto são consequências políticas que António Costa tem que retirar. Esta comissão de inquérito teve momentos altos, momentos baixos, mas teve os seus méritos. E o seu mérito foi perceber o grau de informalidade, o grau de promiscuidade, o grau de sujidade, o grau de abandalhamento em que vivem as empresas públicas portuguesas na troca de favores entre o Estado político e o Estado técnico ou o Estado administrativo. Foi isso que esta comissão de inquérito revelou. E esperemos por isso que traga importantes consequências.